Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 159 de 2024. Sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia. Ontem nós paramos aqui no capítulo 18, não foi assim? De 2 Crônicas, e hoje continuaremos a nossa leitura e oração de toda a Bíblia a partir do capítulo 19, amém? 19, 20, 21. Oi, Gleice! Chegamos! Chegamos, queridos, sejam todos bem-vindos. Vamos orar? Glória a Deus. Arthur tá por aí? Quando a titia chegar perto, ele já vai conhecer minha voz, né, titia? Senhor, como nós te agradecemos por esse dia tão lindo, feito com carinho, né? Com a sua atenção, com a sua dedicação, né? Com o seu cuidado, o seu zelo, o seu amor, o seu carinho, como diz a Bíblia, é verdade, por cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor fez, né? Para nos abençoar, para nos direcionar, para nos mostrar o caminho que nos leva até a tua vontade para nós, né? Para nos mostrar o caminho que nos leva à tua felicidade, à tua alegria completa em nós. Sê conosco, Senhor, né? Com a tua força, sê conosco com a tua autoridade, ser o nosso escudo hoje, Senhor, ser o nosso juiz, o nosso advogado, pleiteia as nossas causas. Ajuda-nos, Senhor, a saltar muralhas. Ajuda-nos em nossa fraqueza, em nossas limitações, em nossas dificuldades. Ser conosco, Senhor, alarga os nossos passos, alarga o nosso espaço. Ser conosco e com os nossos, ser conosco e com a nossa parentela, com cada um dos nossos parentes, né, de perto, de longe, os que nós conhecemos e até mesmo aqueles que nós não conhecemos. Sê conosco, Senhor, com a tua destra fiel, com o teu braço forte, com a sua mão estendida. Ajude-nos, Senhor, a te perceber hoje, né? Ajude-nos a te achar hoje, pois nós estamos aqui te procurando. Amém, Janiele? Não é assim, Ale? Bom dia! Bom dia, meninas, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos aqui atualizar o nosso itinerário de hoje. Nosso dia é o 159, né, assim? E nós fomos até o capítulo 18, não foi assim? Ontem nós vamos partir então aqui do 19 e vamos até o 21, amém? Nós temos 1 hora e nós vamos aproveitar cada segundinho dela, amém? Eu acho que nós vamos precisar usar um outro suporte, queridos. Oi, Lê! Porque esse celular é maior, mais pesado, aí esse aqui já tá. Glória a Deus. Amém? Está bom assim, queridos? Que não queria usar o grande aqui embaixo, não chamar a atenção. Mas vamos lá. Olha só, já alcançamos 80% do nosso objetivo, é o que diz aqui, né? Glória a Deus, sejam bem-vindos, queridos. Oi, Lê, delícias da Mary, a paz do Senhor, querida, a paz do Senhor. Aure, Janiele, vamos lá, queridos, vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 19, amém? Eu peço perdão pelo atraso, né? E agradeço a paciência, amém? Vamos lá? 2 Crônicas, capítulo 19, ajuda-nos, Senhor, né? Traz Jair, Nadir, a Lúcio, a Nelly, nossa, Bárbara, Margarida, né? Assim, queridos, tem sentido falta, a nossa dama dos bolos, né? Assim, né? Atrai, Senhor, a tua presença nesta manhã. 2 Crônicas, capítulo 19, ainda sobre o reinado de Josafá, né?
aquela história de onde a gente já conhecia, né, assim, fomos ainda mais enriquecidos. E agora tem história nova sobre Josafá que em Reis não foi contado, mas está aqui em Crônicas. Olha só, Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, né, naquela ocasião, né, em que ele gritou, né, assim, e o Senhor o socorreu e desviou dele ali aqueles que o queria matar, pensando que ele fosse Acabe. Foi assim, grande foi o livramento do Senhor na vida de Josafá naquele dia. Então, ele voltou para sua casa em paz, porque só o Senhor faz assim, né, queridos? É assim que o Senhor faz. E o profeta Jeú, olha, outro profeta. Ontem nós lembramos de Azarias, não foi? Ontem nós voltamos a estar com Amazias, né, também com Anani, não é? E hoje, olha, vamos conhecer mais um profeta. Veja quantos profetas. A gente lembra sempre de Elias e Eliseu, mas veja quantos profetas o Senhor tem nos apresentado, né? Pois bem, o profeta Jeú, ele é filho de Anani, ou seja, filho de profeta, glória a Deus, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar, olha só, é uma pergunta, devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Realmente, a gente se vê o que Josafá está fazendo aqui, né, assim, e a gente até tem uma noção porque eles eram parentes, não foi? A gente não sabe que parentesco é esse, mas a Bíblia diz que ele se aparentou com Acabe, né? Será que ele se casou com uma filha de Acabe? Ou o seu filho se casou com uma filha deles? O fato é que a Bíblia diz que eles eram parentes, né? Talvez por isso, mas nem por isso, né? Assim, então veja, o Senhor vai corrigi-lo. Glória a Deus. Oi, Ivone! Não, tá começando agora. Acabamos de começar. Estamos no segundo versículo. Amém? Seja bem-vinda, querida. Vamos lá? Olha só, Ivone. Josafá volta em paz, né? Assim, daquela batalha, né? Na qual, se não fosse o socorro do Senhor, o grande livramento do Senhor, né? Então tá, ele volta em paz, é o que diz o primeiro versículo, porque o Senhor fez assim, né? Aí o profeta Jeú, né, filho de Anani, né, esse profeta que nós conhecemos, a gente conheceu ontem, o que foi que ele profetizou, lembra? O que foi que ele profetizou? Porquanto confiastes, falando ali com Acabe, né? Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiastes no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos, né? Acaso não foram os etíopes, aquele exército de 1 milhão, lembra, Ivone? E os líbios eram os dois povos, a Etiópia e a Líbia, né? Grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros, porém tendo tu confiado no Senhor, nem assim, ele os entregou nas suas mãos. Por quê? Tá aqui, ó. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Ache no Senhor, amém? Nesse dia da nossa vida, nesse tempo da nossa vida, assim, ó, para mostrar-se forte para com Ivone, Janiele, né, assim, delícias da Mary. Oi, Vero! Cesaltina, né? Nadir, glória a Deus com Jair, Lúcio, Gleice, né? Arthur, para se mostrar o quê? Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, né? E ali Anani estava corrigindo, né? Acabe. Esta foi a profecia, né? Assim, nisto procedeste loucamente, ou seja, confiar, né, assim, no inimigo ao invés de confiar em Deus. Lembrando que quando ele confiou em Deus, o Senhor foi com ele e entregou os seus inimigos, ainda que mais fortes e mais poderosos do que ele, nas suas mãos. Então a gente nunca vai esquecer de Anani, né, assim. E agora o seu filho, Jeú, com a mesma intrepidez, ousadia e coragem que só o Senhor pode nos dar. E a gente pediu ontem, amém? Já foi depositado. Glória a Deus em nós. Ele vai dizer, ele vai perguntar, né? Devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor, por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Sim. Boa
Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra, não foi assim? E dispuseste o coração para buscares a Deus, né? Para procurar a Deus. Não é assim? Veja, queridos, que o Senhor, Ele tanto nos corrige e isso é amar, não é assim? Todo pai corrige, não é assim? É a Bíblia que diz e faz essa comparação. E o Senhor não é diferente, Ele é o nosso Pai, não é assim? Nossos pais existem porque são símbolos, não é assim? A sombra da realidade, da paternidade de Deus. Deus é Pai, por isso Ele nos deu pais, um pai, uma mãe. Ele também se compara com a mãe, não é assim? Pois bem, né? É difícil acontecer, mas Ele disse, se sua mãe esquecer de ti, né, assim, eu, todavia, jamais, nunca me esquecerei de você, né? Eis que o seu nome, amém, estão escritos nas palmas das minhas mãos. Estou falando na primeira pessoa porque é Deus falando ali, né? Em Isaías 49. Então, o Senhor nos corrige? Sim. Nos disciplina também? Mas veja, Ele também nos elogia, né? O único que nos acusa, né, assim, que nos põe para baixo, é o mentiroso. E tudo que ele diz é mentira, né? Então, veja, Ele vai corrigi-lo. Ou seja, não era a vontade do Senhor, embora que ali, né, ele vá se lembrar do Senhor, vai sugerir ali, encorajar até Acabe a consultar um profeta de Deus, que no caso ali foi Amazias, né, ou Micaías, perdão, né, assim, cadê Eliã, né, mas o Senhor corrigiu, não era para você estar ali, o Senhor deu livramento, né, assim, o salvou naquele momento que ele gritou, o socorreu, mas depois, né, assim, em casa, em particular, né, assim, vem cá, né, conta aqui pro papai, por que que você fez isso? Não era para ter feito, né, não precisava ter passado por esse perigo, né, assim, a gente vê o mal e passa de largue aqui, queridos, a Bíblia vai exigir de nós certa maturidade, que certamente ela já tem investido em nós, né, e a Bíblia é Deus, ou seja, né, nós vamos encontrar o salmista. É bom a gente colocar essa pedra aqui no alicerce, porque quando a gente chegar lá nos salmos, a gente vai falar, meu Deus, mas a gente precisa sim aborrecer, não é pecado não, pelo contrário, Deus aprova isso. Aborrecer, sim, é isso que a gente deve desprezar, entende? Não é bíblico, veja, maturidade, amém? A gente come tudo que o Senhor põe à mesa, como bons filhos, né? Assim, Verô? Né? Oi, Edson, bom dia, querido, bom dia, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Vamos dar bem-vindo a Edson, queridos? Glória a Deus. E vamos lá, continuar levantando, né, a nossa bandeira bem alta, e a nossa bandeira é a Bíblia, assim como o Edson estava fazendo. Olha só, vamos dar bem-vindo, seja bem-vindo a bordo, querido. Seja bem-vindo à nossa viagem, né, pelas páginas da Bíblia. Aqui estamos nós. Então, a Bíblia, sim, nos orienta, né? É isso que a gente deve aborrecer ou desprezar, né, assim? O mal, né, assim? Então, é o que o Senhor pergunta a ele. Ou seja, né? Então, habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Lembrando que foi Josafá que escolheu ali homens, certamente, que o Senhor havia separado, escolhido, né? Chamando pelo nome, é assim que Deus faz, né, assim, para percorrer todas as cidades ali de Judá, ou da tribo de Judá, do seu reino, para ensinar o povo a lei do Senhor. Lembram? Pois bem, então veja, o Senhor corrigiu e ele também percorria, né, assim como um bom rei, todas as cidades ali do seu reinado, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Nem assim, estabeleceu juízes no país, ou seja, juízes que julgavam segundo a lei de Deus. Nem assim, em todas as cidades fortificadas
que ele também edificou, porque o Senhor lhe concedeu paz, não foi assim? De cidade em cidade, disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do... Oh, queridos, que coisa mais linda! Porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor, e no julgardes, ele está convosco. Nem assim, queridos, onde a lei de Deus é estabelecida, nem assim, a autoridade de Deus, a sua autorização também. Não é o que nós temos aprendido e o Senhor sempre nos lembra, nem assim? Toda autoridade é estabelecida por Deus e toda, ou seja, recebe de Deus uma autorização. Ela está ali para fazer o bem, nem assim? Está ali para servir, está ali a serviço do povo, seja qual for a sua função. E quando eles fazem bem o seu trabalho, eles estão a serviço de Deus. Nem assim? Quando não é a serviço de Deus que eles estão. E todos, né, nenhum passará por eles sem prestar contas. Nem assim? Com o poder vem a responsabilidade. Então, isso a Bíblia diz, né? E Josafá conhecia a Bíblia, a lei de Deus, né? A Torá, de Gênesis a Deuteronômio, é o que estava escrito, né, naquela época. E ele vai lembrar os juízes disso. Os juízes estavam ali, né, para julgar as causas, né, do povo. E ele falou: olha, vede o que fazeis, né, assim, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte de Deus. Ou seja, é Deus ali, queridos. É por isso que a gente né, diz que Jesus é o médico dos médicos, né, assim? Né, assim? É Deus ali. Quando eles estão respondendo o seu chamado, né, assim, cumprindo ali a sua missão, né, na vocação para a qual foram vocacionados, ou seja, no seu dom, né, assim, com o talento que recebeu de Deus. E isso que eles independem, todos nós, é uma lei de Deus para o homem, ou seja, para a humanidade, né, assim? Então recebe de Deus a graça, o favor, né, assim? É Deus ali, né? É por isso que a eles a gente deve respeito, né? Ainda que a pessoa tenha, né, a nossa reprovação, né, assim, mas o respeito a gente deve a Deus, né, assim, a autoridade, né, ali estabelecida por Deus. E esse princípio, queridos, é tão verdadeiro, ele é tão válido e ele é validado, ele é legitimado na vida daquele que anda, né, de acordo com a lei de Deus, que faz da lei aplica a lei de Deus na sua vida, né? Faz dela o seu estilo de vida, que mesmo que a pessoa seja má, lembra da viúva? O juiz não temia Deus, mas ele era juiz, certo? De Deus tinha recebido autoridade, mas ele não temia Deus, nem homem algum, ou seja, não adiantava nem recorrer a uma pessoa importante, poderosa, nem assim, e ela todo dia ia, né, julga a minha causa, e ele nem, né, não se importava com ela, até que chegou o dia, né, que ele falou: vem cá, né, e aí Jesus vai usar desse exemplo e vai dizer: isso é porque ela é um incômodo, né, ele falou assim, porque ela julgou a causa dela, de tanto ela perseverar, amém? Chegou o dia, e veja, ele não tinha nenhum princípio de Deus estabelecido na sua vida, né? Assim, não temia a Deus nem a homem algum, ele era mau, iníquo, a Bíblia diz, a parábola da viúva e do juiz, iníquo, né? Então, iníquo, né? Com que de iniquidade, de maldade, né? Ele era um juiz mau, né? Certamente aceitava suborno. Ora, se ele era mau, você pode pensar todo tipo de, né? Assim, certamente ele não era justo. Juiz injusto, né? Então, mas de tanto ela perseverar, Jesus vai contar essa parábola, essa história, para falar sobre o dever, né, assim, de orar sempre e nunca desistir, né? E aí, usando desse exemplo, ele vai falar, né, quanto mais o seu Pai que está no céu, né, assim, aí ele diz: eu afirmo que isso é verdade. Ele sabe, ele veio, né, de lá. E ele disse: olha, eu sei como funciona o trono, né? Eu sei como funciona o mundo espiritual, e eu posso garantir a você que é depressa, é no mesmo instante, né? Assim que ele responde. Agora tem um segredinho, ele diz, né? Agora, será que quando o Filho do Homem vier, e ele estava se referindo a si, e Jesus é a palavra, né? Assim, ou seja, quando a resposta chegar, encontrará a fé na terra? Ou seja, sobre a importância de pedir e esperar,
E isso é confiar em Deus, né? Assim, isso é esperança. Paulo, num dia assim muito bem humorado, né? Que a Bíblia sim tem senso de humor, né? Deus sorri, né? Diz o Salmo 6. E aí ele disse assim, que se você espera o que vê, isso não é esperança. Né? Assim, esperança é você ver ou você esperar o que ainda não está vendo. Né? Assim? Então, o juiz julgou a causa daquela viúva, né, por causa da sua perseverança, porque ela não desistiu. Amém? Quanto mais Deus, amém? Que nos responde imediatamente, né? Mas agora precisamos perseverar. Então, veja, queridos, agora pois seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem aceita suborno. Né? É por isso que o profeta diz, o Senhor sempre nos lembra aqui, né? Que ele é todo amor, sim. Muito, quando a Bíblia diz muito, é mais que muito, sabe? Não se encontrou no português uma outra palavra que expressasse melhor. Muito paciente, né? Ou na maioria das versões, longânimo, né? Assim, mas ninguém passa por ele sem prestar contas. Amém? Esse é Deus. Então veja, ele não é parcial, ele não faz a acepção de pessoas. O mesmo que ele prometeu a Davi. Sim, Davi, né? Que só é Davi porque o seu coração, né, assim, não diferente do meu e do seu, era completamente do Senhor, né? Mas o mesmo prometido a Davi foi prometido a Saul, que não dava ouvidos a Deus, que fazia como bem lhe parecia. Com a sua própria inteligência, para dizer o mínimo, né? Não há como lembrar de Saul e não lembrar das suas desculpas esfarrapadas, nem assim? Mas foi forçado pelas circunstâncias. Você não vai ver Davi fazendo assim. Ele vai dizer, pequei. Agi loucamente. Não sei onde eu estava com a cabeça, mas eu pequei mesmo. Isso aí foi o que fiz mesmo. Né? A diferença, né? Mas o mesmo que foi oferecido, inclusive antes a Saul, foi o mesmo oferecido. A mesma bênção, prosperidade, ser bem sucedido, estabilidade, a presença de Deus. Eu serei com você, eu estabelecerei você e a sua casa para sempre. Para sempre, o que o Senhor promete a nós, promete a nossa descendência, queridos. Daí a importância das escolhas que nós vamos fazer hoje, amém? O mesmo que prometeu a Saul, prometeu a Davi, prometeu a Jeroboão, né? A todos, né? E a nós também, cada um por sua vez, né? Assim, no seu tempo, né? Na sua oportunidade. Então, ele não faz acepção de pessoas, amém? Tudo vai depender da nossa escolha, sempre entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição. Amém? Então ele vai lembrar os juízes, olha, não, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem aceita suborno. Amém? Também depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí, em Jerusalém, né, Josafá, alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel, para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Imagino que questões difíceis, pois bem, deu-lhes ordem dizendo, assim andai no temor do Senhor, né? O respeito ao Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Amém? Né? A Bíblia diz aqui, nós passamos ontem por esse capítulo, capítulo 16, não foi assim? O Senhor passa por toda a terra, veja, sem fazer a acepção de pessoas, tanto nos países ricos, né, assim, como nos países... E não há, né? Cada um tem sua beleza, sua cultura, sua riqueza, né, assim. Mas veja, por toda a terra, para mostrar-se forte. Para com quem? Para com aquele cujo coração é totalmente dele, né? Então veja, andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. É por isso que Davi tem a nossa admiração, porque por muitas vezes ele não foi perfeito, foi humano e errou como eu e você.
né? Mas por muitas vezes nós perdemos a conta, né? Assim, queridos, nós vamos encontrar Davi, Edson, se entregando completamente aos cuidados do Senhor, confiando inteiramente nas misericórdias do Senhor, que sempre o acompanharam, mesmo quando ele estava amargando a consequência do seu pecado. Não é assim? Então é o que o Senhor espera de nós. Amém? Não é penoso e nem demasiadamente difícil, como diz a Bíblia. Difícil é sofrer longe da vontade de Deus para nós. Difícil é não ouvir a Deus, não é assim? Pois, como ele mesmo diz ali em Jeremias, né? Ele é que sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, não é assim? Mas todo dia somos bombardeados com muitos pensamentos contrários, né? Assim, contra Deus, né? Mas não é verdade, são mentiras do mentiroso, porque não quer, né, que nós conheçamos a Deus como Ele é de verdade. Pois a Bíblia diz, e é verdade, é Deus falando, eu é que sei. E os meus pensamentos não é para te causar dano, ou dor e prejuízo, ou causar, dano e prejuízo. Dor e prejuízo, é porque são várias versões que às vezes se misturam. Sim, não é para nos causar danos, queridos, nem prejuízo, mas para nos dar o fim que nós desejamos. O que é que nós mais desejamos? Não é ser feliz? Então, né, a Bíblia diz que muitos são os seus planos para nos fazer bem. Né? O único que a Bíblia diz que anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, sabe assim, procurando a quem possa devorar, é o inimigo da nossa alma. Amém? Esta é a verdade. Né? Então, quando você vê uma raposinha, né, assim, que são esses pensamentos rebeldes que a Bíblia diz que aqui está o campo de batalha, né? E todo o tempo isso está acontecendo. Nenhum das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né, estão livres dessas pressões. Né? Assim diz a Bíblia. Então, quando você perceber que um pensamento está se levantando contra o conhecimento de Deus, né, assim você vai ensinar esse pensamento. É assim que a Bíblia diz e nos orienta a obedecer a Cristo, ou seja, a obedecer a palavra, a verdade. Amém? Fala, não, essa não é a verdade. Deus não é assim. Nem eu também. Porque repara que ele sempre fala mal de Deus e de você também. Ele é o acusador. É ele, como a gente viu ontem, não foi? Que chega lá diante de Deus como um intruso, porque ele não é convidado. De lá ele foi expulso. Amém? Mas sabe como entrar? Né? Então, ele sabe como funciona. Você deixa eu fazer assim, ou seja, nada faz sem a permissão de Deus, né? Então, não vamos abrir legalidade. Amém? Então, toda vez que vier a vós outros sentença contestada de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, ou seja, da mesma família, né, sim, lei e mandamento, estatutos e juízos, admoestai-os e não façam culpados para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim e não vos tornareis culpados, ou seja, né, façam como Deus ensina, orienta, como Deus ordenou, que a lei de Deus seja aplicada ali naquela questão, né, naquela situação, ou seja, julgue em nome do Senhor. E queridos, isso é válido para cada um de nós, e a nossa missão, né, assim, a nossa vocação. É a serviço de Deus que nós estamos. Lá no Novo Testamento nós vamos encontrar até a expressão de que é para Deus que nós trabalhamos, né? Assim, é para Deus, né? E quando nós fazemos bem o nosso trabalho, quem é engrandecido, quem é glorificado, né? Assim, é Deus. É assim que a Bíblia diz, né? Deixe a sua luz brilhar, seja sal, seja luz, né? Assim, para que as vossas obras glorifiquem ao vosso Pai, né? Como filhos amados, queridos, que inclusive imitam, né? Assim, o seu Pai. Aqui um outro pedacinho da Bíblia, né? Então, seja qual for, né, a nossa função nesse corpo que é o corpo de Cristo, né, nesse reino que é o reino de Deus, o reino da luz e não das trevas, né? Nós que somos do dia, né, nós que estamos acordados, e digo isso no sentido espiritual, amém? Né?
Estamos lúcidos, sóbrios e não entorpecidos, embriagados como os que são da noite, que vivem nas trevas, que tropeçam e nem sabem em que tropeçou, né? Assim que diz 1 Tessalonicenses 5, né? Nós fazemos assim, amém? É de acordo com os princípios e os valores de Deus para nós, seja qual for, amém? A sua missão na terra, e você foi enviado com um propósito, amém? Então, eis que a Marias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor, né, assim, ali no templo, né, e Zedequias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, no caso ele era o príncipe, né, cada tribo tinha um príncipe, ou seja, um líder ali da sua tribo, que respondia pela sua tribo, pronto, nas que dizem respeito ao rei. Né? Também os levitas serão oficiais à vossa disposição, sede fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. Né? Siga-me os bons? Pois é. O Senhor é com quem, queridos? Porque o Senhor foi com Josafá. Ontem, quando nós começamos a leitura do seu reinado, aqui no 17, diz que o Senhor foi com Josafá, porque sim, a Bíblia sempre está nos respondendo, né? Nos mostrando, nos explicando de uma maneira tão simples. Veja, o Senhor foi com Josafá por quê? Porque andou nos primeiros caminhos de Davi. Sim, é muito comum em todos os reinados, ou na gestão, né, de cada rei, que fez o que era reto perante Deus, sim, comparado ali a Davi. Que ficou conhecido, biblicamente falando, como uma referência, amém? De fé. E esse foi o capítulo 19, amém? Oh, queridos, vamos lá. Margarida! A paz do Senhor, querida, nós estávamos lembrando. E aqui está ele, Jair, querida, já estava... Bom dia, amiga. Eu já estava, gente, cadê Jair? Aqui chegou nosso amigo, né? Glória a Deus. Vamos lá, Edson? Vamos lá. Então, esse foi o capítulo 19. E nós vamos aproveitar cada minutinho do nosso encontro, né? E dessa mesa. E aqui está, queridos, o capítulo 20. Essa história nós ainda não lemos, não estava lá no livro dos reis, mas aqui nas crônicas, né? Que nos acrescenta, amém? Tanto mais. Olha isso, queridos. Depois disso, sim, depois, olha, veja que ele organizou assim, né? O seu reinado. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, lembram quem são eles? São aqueles dois filhos das duas filhas que Ló tiveram com seus pais. Pois é, com seu pai, no caso, né? Ló. Pois bem, depois da morte, né, da sua mãe, então se tornaram essas duas nações. E olha o que aconteceu. Depois disto, é por isso que é importante ler a Bíblia completamente, não pulando nenhuma página. Se a gente começasse aqui no 20, a gente não saberia o que tinha acontecido antes, né? Assim, olha, depois de tudo isso, né? Assim, Moabe, ou os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Sim, eles se levantaram contra Josafá. Foi. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Esse lugar aqui é muito especial. Guarde esse nome, a gente vai ouvir muito falar dele ainda em nossa viagem. É um lugar muito especial. Mas aqui, ó, veja, gente, era grande, viu? A multidão que venha, ou que se levantou contra Josafá, que se levantou contra Judá. E quando a notícia chegou, inclusive a Síria, né? Além de Moabe, Amon e desses meunitas aqui, pois é. Quando a notícia chegou, diz que já estavam, ou seja, bem perto, ao que o texto dá a entender, né? Já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então, Josafá teve medo. Como eu e você, amiga, você imagina, né? Quando você menos espera e de repente, né, assim, um ataque, né? Uma batalha.
E se pôs a... É isso que a gente aprende, né, queridos? E se pôs a buscar ao Senhor. Então, qual foi a primeira reação de Josafá? Quando a má notícia chegou, né? E ela chega para todos nós, né? Não há como escapar do dia mau, queridos. A Bíblia chega a dizer que nós precisamos aproveitar tanto os dias bons, assim, né? Para, enfim, festejar, nos alegrar, né? Assim, como os maus também, porque Deus fez tanto um como o outro, ou seja, cada um tem um propósito em nossa vida. É preciso maturidade, a gente vai chegar lá, é Eclesiastes, amém? Então, mas independente de qual seja, né, queridos, o dia, né, as más notícias sempre aparecem, né, assim? Então, diante da má notícia, Josafá foi fazer o quê? Foi procurar, Senhor, onde o Senhor está nessa situação. Me diga o que é isso, como foi que isso aconteceu e como é que a gente vai sair dessa. Né, queridos? Pois bem, foi o que ele fez. Se pôs a buscar o Senhor e apregoou, é isso que eu amo, jejum em todo o Judá. Essa história, né, certamente você já ouviu falar. E tem um pedacinho dela que é um clássico, assim, sabe? Todo mundo conhece. Mas o contexto, e é por isso que aqui a gente lê a Bíblia completamente, cada pedacinho dela, né? Ninguém repara que Deus fez o que fez, nem assim, porque eles estavam em oração e jejum. Ninguém lembra do jejum. Já reparou? Ninguém lembra. Veja, ele se pôs a buscar o Senhor como? Certamente orando, né? E jejuando. Queridos. Né? Lembra de Jesus falando, olha, esse tipo aí, quando os discípulos perguntaram, né? Ali em particular, em casa, né? Porque foi trazido aquele menino. Eu tenho pra mim, queridos, que eles nem perceberam que o caso ali era demônio, né? Porque o pai trouxe para quê? Porque ele tinha, a Bíblia diz que é um tipo de epilepsia. Quando ele tinha aquela crise, né? Ele caía na água, no fogo, ele não conseguia se controlar. E era só uma criança, né? E esse pai, né, desesperado ali, angustiado, trouxe esse menino aos discípulos, né? E eles não... E aí quando Jesus me traz o menino, quando Jesus olhou para o menino, ele mandou sair. Era demônio. E não era qualquer demônio. E nenhum demônio é qualquer, né? Que são tipos, ou seja, existem espécies, né? Assim, por exemplo, a pombagira, né? Ela não é só um espírito, existem vários, é uma espécie, existem vários espíritos, né? Que responde por esse nome, porque é uma espécie. Então, Jesus vai explicar ali como funciona o mundo espiritual para os discípulos. Ele disse, olha, essa espécie aí também diz respeito a um tipo de hierarquia. Pronto, nesse nível aí, só pode ser isso, só. E Jesus, pouco antes, falou da fé. Ele falou assim, você com uma fé ele até disse, né, do tamanho de um grão de mostarda, mas ele falou do poder da fé. Ele disse, olha, vocês crendo, vocês são capazes de dizer a esse monte aqui, para ele se atirar, ou seja, para ele sair do lugar, e ele vai sair, um monte, veja, ou seja, né? Ele falou, nada lhe será impossível, ou seja, não é essa a nossa vitória que vence o mundo, como é que diz, gente, 1 João, é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé, é assim que nós vencemos o mundo. Agora, inclusive, ela é o escudo, certo? Ali da armadura, que é espiritual, mas veja, mesmo depois de Jesus explicar isso, a gente vai encontrar quando chegar lá no Novo Testamento, em vários, tanto no Evangelho segundo escreveu, nesse caso aqui, a história mas enfim, ele vai dizer isso várias vezes, em várias, registrado ali, não só por Mateus, que eu estou citando aqui, enfim. Então, mesmo falando assim, ele vai dizer o que? Mas esse tipo de demônio aí, só com oração e jejum. Então, queridos, quando nós não sabemos o que fazer, estamos diante aqui, de uma grande multidão que se levantou contra nós, ou seja, uma grande batalha. O que a gente deve fazer? O que a gente deve se pôr a fazer? Olha, se pôr. O que você deve dizer a si mesmo, né? O que nós vamos fazer? Vamos procurar Deus aqui, que é buscar ao Senhor, né? Jejum. Porque você não sabe que tipo de demônio se levantou contra você. Não sabe?
Jesus que tinha os olhos abertos, né, assim como nós precisamos ter, né, e esse discernimento só Deus pode nos dar, né, assim, ele falou, olha, esse tipo aí, só com oração e jejum, os discípulos não jejuavam, foram até criticados por causa disso. Jesus os defendeu ali, mas não jejuavam, viu? Então, ele apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou, ou seja, se reuniu para pedir socorro ao Senhor. Glória a Deus. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Judá é uma tribo, né? Há muita cidade. Jerusalém é a capital onde estava ali Josafá. Então, vieram, ou seja, se reuniram ali. Qual era o propósito daquele culto? Né? Assim, buscar ao Senhor. Buscar o quê? Pedir socorro, né? Então, veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé, ali na congregação de Judá, né? E de Jerusalém, na casa do Senhor. Amém? É por isso que a gente congrega, queridos. Continua sendo. Nós somos hoje esse tabernáculo, que quer dizer morada, né? Assim, esse santuário, né? Morada de Deus, sim. Mas nós continuamos sendo um povo, um corpo que se reúne. Amém? Só para lembrar da importância, né? De estarmos juntos, né? De congregar. Então, como nós fazemos aqui, amém? Estamos aqui congregados, né? E feito desse lugar, amém? Né? Um altar ao Senhor. E nós somos as pedras, amém? Pedras vivas. Glória a Deus, aqui representando, né? Como aquele altar que ele edificou ao Senhor, né? Representando cada tribo, uma pedra, né? Uma pedra representando cada tribo, né? E nós aqui estamos representando a nossa casa, a nossa família, né? Assim, os nossos parentes, né? Assim, pois bem, e nesse altar o Senhor responde com fogo, viu? Glória a Deus. Então, na casa do Senhor, diante do pátio novo, existia ali um pátio novo e disse, Senhor, a oração. Aí eu amo quando a Bíblia registra o que foi orado naquela ocasião. Nós temos aqui, né, uma outra oração. Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, né? Na tua mão está a força e o poder. Não há quem te possa resistir. Lembrei da oração de Davi, né? Assim, ele também lembrou naquela oração. E veja, não é nós que oramos, querido, nós não sabemos orar. A Bíblia diz que nós não sabemos como, nem o que devemos pedir. A gente até acha que sabe, aliás, a gente pensa que tem certeza, né, assim, do que precisa. E é por isso que nós precisamos, né, da ajuda do Espírito Santo que está na terra, que está em nós, para nos auxiliar. Amém? Às vezes não há palavras, não há em nenhum idioma que possa expressar, né, assim? E é aí que a Bíblia coloca no português algo como gemido, né? Que palavras não podem expressar. É assim que ele ora por nós, ou é assim que ele traduz a nossa oração. Veja, isso aqui não foi com palavras bonitas, né? Não foi com o nosso entendimento humano terreno, não. Né? É por isso que nós oramos, porque é uma conexão, sabe? É quando a gente alinha os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, que são muito mais altos que os nossos. E é por isso que o nosso propósito aqui é a leitura e a oração da palavra. Nós oramos a palavra, né? Nós oramos a verdade, né? É ela que transforma a nossa realidade. Não é reproduzir as nossas circunstâncias, amém? Então, ele vai dizer, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos. A Bíblia afirma isso. Amém? Então ele está aqui se lembrando, né, assim, na tua mão, ou seja, não é Deus que, é nós que precisamos, né, assim, na tua mão está a força e o poder, né, assim, a vitória, o engrandecer, isso são partes da oração que Davi, ou que o Senhor fez através de Davi no seu tempo. E não há quem te possa resistir, né, assim, operando Deus, quem? Assim, e impedirá, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Olha o que o Senhor foi resgatar. Veja, queridos, porque é tão importante a gente orar, conduzidos, né, pelo Espírito, porque ele ora o que está no coração de Deus. Veja o que ele vai lembrar aqui, que aquela terra, que é Jerusalém, né, assim, ali, no caso,
Mas todo o território de Israel não foi dado pelo Senhor, não foi dado, é a pressa, queridos, pelo Senhor a eles, né, assim? Então ele vai lembrar disso aqui, né? A Abraão, teu amigo, ou seja, a sua posteridade, a sua descendência, habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal, lembram? Então habitaram nela, fizeram o que? Um santuário, né? Assim, um altar ao Senhor, ou seja, invocaram o nome do Senhor, a sua presença. Sim, queridos, a presença de Deus, ela é invocada. Até as trevas sabem disso. Você já parou para reparar? Eles também invocam? Não invocam? Né? Então, a presença do Senhor é invocada. Por exemplo, quando nós louvamos, a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Nós estamos invocando o quê? A sua presença, né? O seu poder, a sua unção, a sua graça, né? Assim? Lembra lá de Pedro? Ele querendo disfarçar, né? Assim? Que não conhecia Jesus, não foi assim? Aí uma serva que estava ali, era de noite, eu imagino que a visibilidade não era boa, né, assim, mas aí ela olhou para ele e falou assim, mas a tua fala, a tua fala te condena, no caso ali, né, te entrega, né, assim, por quê? Ele andou tanto com Jesus, né, assim, que se parecia com ele, né, e certamente ela não estava falando de aparência, né, então isso é invocar ao Senhor. Veja que quanto mais você lê a Bíblia, mais perto do Senhor você está. Não é assim? Assim é por isso que nós precisamos fazer isso todos os dias, porque se a gente deixa de fazer hoje, amanhã nós, né, assim, mais longe, se deixa de ouvir a instrução hoje, né, mais longe da verdade nós estaremos amanhã, né? Então, ele vai dizer, habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal. Olha a oração que foi feita, né, naquela ocasião. Se algum mal nos sobrevier, como era o caso. Espada por castigo. Espada por quê? Por que vem a espada? Né? Espada por castigo, peste ou fome, né, assim, epidemia, praga, né, assim, ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Quem fez essa oração? Ou através de quem essa oração foi feita? Você sabe, Salomão. No dia da inauguração desta casa, desse templo aqui. Amém, queridos? Ora, se hoje nós somos essa casa, essa morada de Deus, né? E esse foi o prêmio, né? Assim, foi por isso que Jesus precisou morrer, não é? Para fazer do que antes era o tabernáculo ali, tão simbólico, né? E literal, apontando para uma realidade que hoje é real, né? Assim, é espiritual. Passamos pelo templo, o primeiro, o segundo templo, né? Assim, tudo para o que hoje é real. Esse foi o preço, né? Assim, um grande preço ele pagou para que Deus pudesse, através do seu Espírito, morar dentro de mim e de você. Amém? Porque um dia, né, quando nós escolhemos o mal, não foi assim? Ali em Adão e Eva, e todos nós somos descendentes dela, né, queridas, nós as meninas, e os meninos descendentes dele, isso está em nosso DNA, e em nosso tempo isso pode ser comprovado. Amém? Nós viemos de um único homem, no caso dos meninos, e nós de uma única mulher. É tanto que deram o nome dela, né, para essa, pronto, de Eva, né? E houve ali uma grande separação, lembra? Eles tinham comunhão total e completa, né, com Deus. Mas quando houve essa separação, a única maneira foi a morte de Jesus, para que o Espírito de Deus voltasse, né, assim, à terra, né, e agora para morar dentro de mim e de você. Amém? Então, essa foi a oração feita, né, através de Salomão. E agora, pois, ele vai lembrar, né, assim, veja que oração não tem, quantos anos já se passaram? Muitos anos, Salomão já não está mais aqui, mas a sua oração continua válida diante de Deus, né, assim, ele vai se valer dela, assim como nós até hoje. É por isso que nós oramos, ó, tá aqui o santo, né, tá aqui a morada de Deus. Pois bem, e é a mesma oração, válida até os dias de hoje, né,
e pode ser validada. É isso aí, se torne membro da live, clicando no coraçãozinho laranja no alto da tela. Amém? Já chegamos a 4, glória a Deus. Sejam bem-vindos, queridos, ao pedacinho da Bíblia e ao nosso dia 159, né? Assim, Dandinha, do nosso ano de 2024. Então, agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago. Quem lembra disso? Lembra? Quando eles chegaram ali nas proximidades da região que era habitada por Moabe e Amon, o Senhor poupou a eles, se lembrando de Ló, por amor a Abraão. Disse, não, deixa estar. Nem assim? Porque eles eram filhos de Ló, né? Assim, sobrinho de Abraão. Embora que tenham, né, surgido de uma maneira, né, como aconteceu, mas foram poupados ali. E aí, ó, é o que o Senhor vai lembrar aqui, não é? Então, veja, nós nos desviamos deles, né? Assim, o Senhor não permitiu que nós os destruíssemos, mas aí agora, ó, nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, né? Assim, que nos deste por herança. Veja, queridos, né? Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós, eu acho tão essa parte, sabe? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E eu amo essa parte. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão fitos em ti. Nós aprendemos tanto com Josafá, né? Assim, veja que quando nós não sabemos o que fazer, não sabemos nós o que fazer, o que nós podemos fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, ou seja, fitos em ti. É para Deus que nós precisamos olhar. Né? Assim, é a Ele que nós precisamos recorrer, é a Ele que nós precisamos gritar, né? Por socorro. Então, ele pede ali que Deus seja o seu juiz, pleiteie a nossa causa, né? Assim, veja, né? É assim que ele nos dá o pago, né? Nós o poupamos ali e agora eles querem nos expulsar, né? Da nossa. Veja, querido, o Senhor é justo juiz, né? Justo juiz. Todo o Judá estava em pé, ali diante do Senhor, como também as suas crianças, sim, as suas mulheres e os seus filhos, todos, inclusive as crianças, as mulheres também, né? Ou seja, estavam todas as famílias ali reunidas, quando essa oração foi feita, né? Pronto, uma oração a gente fala, né, assim, e o Senhor responde. O que será que o Senhor respondeu? Queridos, e veja, uma oração que não foi de 3 dias e 3 noites, não. Veja quantos minutos, né, ele levou para fazer essa oração. Não é assim? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sim, e aqui aparece o nome do meu esposo outra vez, sobre Jaaziel, aqui com 2 As, né, e com Z, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E aqui está toda a sua genealogia para dizer que ele é da descendência de Asaf, amém? Né? Aquele que no tempo de Davi, né? Ele é do tempo de Davi. Veja, queridos, outro profeta nós vamos conhecer agora. E o que foi que ele profetizou? E disse, dai ouvidos, todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, ou seja, não tenha medo, nem vos assusteis, por causa dessa grande, usou a mesma expressão que ele, né? Em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Então, não tenha medo, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Vê, queridos, quando nós, é o que acontece, né? É o que acontece, é tanto espiritualmente como emocionalmente inteligente. Se fala tanto hoje em dia de inteligência emocional. Orar é inteligência emocional, né? Já existem estudos até que comprovam, ontem você nos lembrou disso, né? Que o lóbulo frontal, que é o que a parte do cérebro, né? Que nós usamos para a tomada de decisões, né? Quando nós oramos, ele é como que potencializado.
amém? Ativado, de maneira tal, né, que nos torna mais hábeis, né, assim, para a tomada de decisões, e decisões acertadas, inteligentes, vê? Glória a Deus, né? Ou seja, isso é uma necessidade nossa, né? E nós só prosperamos, né, assim, quando nós aplicamos, né, assim, esse princípio, né, de Deus para nós, que é a oração, na nossa vida. Então, queridos, o Senhor respondeu, sim, ali imediatamente, né, assim, através do seu profeta, esse aqui, Jaziel. E o que foi que ele disse? Não tenha medo, né? Não fique assustado, por causa de que ele diz, ele chama o inimigo pelo nome, por causa disso e disso e disso, no caso ali, por causa dessa grande multidão, né, assim, que vem contra você, pois a peleja não é sua mais, minha. Veja, quando nós nos apegamos ao Senhor, as nossas batalhas não são nossas, são dele. Glória a Deus. Não é a primeira vez que isso acontece, lembra? E Davi entendeu isso. Golias, ele afrontava de manhã e de tarde o exército ali, não foi? E aí Davi, quando se levantou em nome do Senhor dos exércitos a quem você tem afrontado, né, assim que, não foi assim que ele disse? Ou seja, é ao Senhor que você está afrontando. E é em nome dele, né, assim, que eu vou. É confiando nele. E o que foi que aconteceu? Grande foi a vitória de Davi e a derrota de Golias, né, assim? Então, é o que acontece quando nós pedimos, Senhor, ser o meu juiz aqui nessa situação, ou seja, né, pleiteie a minha causa. O Senhor, tem sempre essas três frases, né? O Senhor está vendo, né? Vê aquilo que está acontecendo e apresenta ali ao Senhor, né? Assim, então a causa já não é mais sua, é dele. Aí é do jeito dele, lembrando, né? Assim, no tempo dele, e nós precisamos o que? Confiar nele. Amém? Porque veja, e a nossa confiança vai ser testada, viu? Olha só. Então, o Senhor vai dizer como. Aqui, no caso, ele disse, olha, a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Sim, era necessário ir até eles, ó. Descereis contra eles. Eis que sobem. Olha, Deus é tão lindo. O que Josafá sabia é que eles já estavam ali na região de Engedi, né, assim? Mas Deus vai dar detalhes, olha só. Amanhã descereis, né, assim? Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Até a ladeira. A ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. O Senhor deu a localização exata, sim. Queridos, Deus não, às vezes ele usa de parábola não para complicar, pelo contrário, ele usa das parábolas, né, assim, para se tornar claro, né, assim, para simplificar, para trazer ao nosso entendimento a clareza, né? É mentira do mentiroso, né, assim, nos fazer pensar que Deus complica, né, assim, que é difícil demais. Não, pelo contrário, né, assim, difícil é errar, no sentido assim, né, assim, que isso é tortuoso, isso só nos complica, é confuso, entende? Não, o caminho de Deus é reto, ele aplana, né, assim, os lugares tortuosos, né? Então, veja, amanhã, ele disse claramente, vocês vão descer, eis que eles sobem pela ladeira de Ziz, vocês vão encontrar eles no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar. Essa é a faixa preferida, né? Assim, não tereis de pelejar. Tomai posição. Isso quer dizer que não pelejar não quer dizer não fazer nada. Amém? Né? A batalha é aqui, ó. Né? Nesse encontro não tereis de pelejar. A gente só lembra dessa frase, né? Só dessa frase. Mas, olha, veja, ela diz muito mais. O versículo só está começando. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo. E repete, ele sabe que nós precisamos ouvir isso muitas vezes. Não tenha medo, não vos assusteis, ou seja, não fiquem assustados. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Veja, né?
que necessário era. Você imagina o quanto de fé e de confiança foi necessário aqui. Repare, o não tereis de pelejar não queria dizer não fazer nada. Ou seja, eles precisavam tomar posição, ficar parados diante de uma grande multidão. Ou seja, eles eram minoria e eles estavam em desvantagem. Josué diz qual era o estado deles ali, né? Ele disse, olha, em nós não há força para resistir. Ele estava falando tanto no sentido literal, queridos, como também emocional, né? Assim, não há para resistir a essa tão grande multidão. Por que você acha que Deus diz, hein, Geise? Não tenha medo. Nem assim, não fiquem assustados, porque o confronto, ele ia acontecer. Agora ali, Deus não disse como, mas ali o Senhor disse que pelejaria por eles. Nem assim, a batalha não é vossa, mas minha, não vou pelejar, eu vou pelejar. Mas como? Era necessário confiar. Você iria, Geise? Hein, Dandinha? Hein? Você teria coragem? Precisamos ter, queridos. Precisamos ter para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E assim, para ter experiência com Deus, nós precisamos ir, né? Deus não disse, não, fica bem aí em Judá, fica bem aí em Jerusalém, viu? Não precisa, não, pode ficar aí, entendeu? Não precisa fazer nada, não. Você pode ficar aí, que eu mesmo vou lá na ladeira, entendeu? Eu vou lá na ladeira de Ziz, entendeu? Que eles estão subindo por lá. Aí eu vou encontrar eles lá no fim do vale, né? Assim, Jair. E aí lá de frente do deserto, eu mesmo vou, entendeu? Vocês nem precisam sair. Não foi assim que aconteceu. Não foi, Ivone? Você ficaria com... Todos nós, Geise. E é por isso que o Senhor disse e repetiu, não tenha medo, viu? A sua parte é o quê? É não deixar o medo te dominar. A tua parte é não ficar assustado, viu? Você vai ficar parado lá, mas você precisa ser corajoso. Você precisa ser forte, entendeu? Fica lá. Então, né? Ou seja, foi necessário eles saírem ao encontro, sim. Em completa desvantagem. Ou seja, a batalha é do Senhor, sim. As nossas batalhas, as nossas causas são do Senhor, sim. Mas vai exigir de nós o quê? Confiança. Fé de que Deus está trabalhando e de que Deus, a seu tempo, do seu jeito, na hora ali, que entendeu, do grito, ele vai socorrer. Ora, se ele disse que, né, que ele ia, ou seja, então uma coisa você precisa confiar, você não vai morrer. Mas nós estamos indo para o confronto, nós estamos indo ao encontro deles, eles estão vindo com gol de gás, quer dizer, estão vindo para, né, assim, para nos enfrentar, né, contra nós. E a gente vai precisar ir, sim, né, sair ao encontro, né, assim, porque o Senhor é convosco. É nessa parte que a gente tem que se apegar. E embora que a gente não esteja entendendo tudo, é por isso que confiança quer dizer depósito, né, assim, confiar. Ou esperança, né? Você ter certeza é a fé, querida. É o firme fundamento das coisas que, né, não se vê, mas se espera, né? Assim, esperança. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, porque aqui termina a profecia, né? Através de Jaziel. Ele se prostrou com o rosto em terra, você também faria isso, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E se prostrar aqui, que eles é se render, é se entregar, é um ato de confiança, né? Assim, de confiança. Veja, olha, quando a gente levanta as mãos, eu me rendo, né? Assim, né? Quando vem um policial, né? Assim, né? Você faz o quê? Você está ali à mercê, né? Assim, completamente desarmado, né? Então, isso que quer dizer levantar as mãos, né? Então, o se prostrar também, completa rendição, né? Então, ali eles se renderam, eles se prostraram, né? Demonstraram ali, está depositando a sua confiança em Deus, né? Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, né? Assim, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Queridos, lembra lá de Paulo e Silas também louvando, e o que foi que aconteceu? O louvor tem muito poder,
Amém? Ele existe para isso. Aí eu amei dizer que foi em voz alta e sobremaneira, né? Tamanha. Você imagina que ele está vindo o exército lá, né? Assim, aí é feita uma oração e ali no meio da congregação o Senhor já responde e dizendo: nessa batalha não tereis de pelejar, né? A batalha não é vossa, a peleja não é vossa, mas é minha, né? Assim, eu vou estar com vocês, tão somente, né? Sejam corajosos, né? Não tenham medo, não fiquem assustados, né? Então, coisa linda. E aí, pela manhã cedo, se levantaram e saíram, viu? O não tem que fazer nada, né? Assim, Jair, quem foi que disse? Não é bíblico, né? Às vezes a pessoa chega, né, contando uma história e tal, pedindo oração. Aí, nessa batalha não tereis que pelejar. E só diz isso em Jair, né? E tá cheio de profetas assim por aí, não é? Mas veja, não foi só o que o profeta disse. Ele disse muito mais, não foi? Aí vai distribuindo aí as bênçãos do Senhor como se... Não, é preciso não ter medo, é preciso não ficar assustado, nem assim. É preciso sair ao encontro, nem assim ficar parado ali diante de uma grande multidão que vem contra você, nem assim, e esperar o livramento do Senhor. Se isso não é confiar, o que mais seria? Diz pra mim. Né, Jair? Então, pela manhã cedo, viu? Se levantaram, sim, e saíram ao deserto de Tecoa, ao local lá, né, indicado, ordenado pelo Senhor, sim, deserto, viu? Cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Aqui não é uma oração, está falando para eles como um bom líder, né? Assim, queridos, ouvi-me, crede no Senhor, ó glória, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aqui está um outro clássico da Bíblia, né? Um outro pedacinho clássico da Bíblia. Veja, creia no Senhor, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Isso foi antes, tá, queridos? Não foi depois. Não, da vitória foi antes, foi na hora que eles estavam com medo e assustados. Nem assim? Eles estavam ali em obediência, mas cada um estava aqui, ó, na sua batalha, né? Pessoal travada. Eles precisavam, foi de Deus. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Você pode fazer isso hoje, queridos, né? Vamos acreditar em Deus. Apesar das circunstâncias, apesar da nossa situação, do nosso estado, né? Do diagnóstico, né? Assim, do prognóstico, do resultado do exame, sabe? Do que nos diz, da má notícia que chegou, né? Assim, do saldo bancário, né? Assim, dos boletos, né? Das dívidas, né? Assim, do que tem ou não tem na despensa, né? Seja qual for as circunstâncias, né? Assim, seja qual for a grande multidão que tem se levantado contra mim, contra você, né? Vamos acreditar em Deus, né? É crendo em Deus, né, que está a nossa segurança. Crede no Senhor e estareis seguros. E aqui está, ó, crede nos seus profetas e prosperareis. Nos profetas de Deus, não é assim? Que o Senhor tem nos ajudado a conhecer, não é? A conhecer e prosperareis, não é assim? Porque eles estavam fazendo isso, esse ato de fé, não é assim? De acordo com o que foi profetizado ali, não é? Então, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados, vê? Né? E marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E esse outro clássico pedacinho da Bíblia, né, tão presente nos Salmos, mas já vem daqui e não é de hoje. Assim foi usado também no tempo de Davi, não é? Que coisa linda, queridos, né? Nesta batalha não tereis de pelejar e só. Quanta coisa aconteceu, foi feita, veja, vestido de ornamentos sagrados, ou seja, ali com as suas vestes, né, espirituais, sim, queridos, né, que não estejamos
a quem é tão confiante e confiante em si mesmo, né? E se é isso que acontece, ou seja, ele está nu espiritualmente, né? Nu, cego, né? Assim, e empobrecido. Quando a nossa confiança, veja, é ela que nos veste, né? Assim, e quando a gente vai falar vem tantos exemplos, né, da Bíblia do que são as nossas vestes, né? Então, elas estão aqui simbolizadas, ornamentos sagrados. E marchando, viu? Os levitas, à frente do exército. Veja, a sua confiança não estava no exército. Não, em primeiro lugar estava o louvor, né? Em primeiro lugar estava a confiança em Deus. O louvor, o quê? Elogio, né, a Deus. Ou seja, eles estavam ali confiando no Senhor. Em primeiro lugar, ali à frente do exército, né? Louvando a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos a letra, aleluia, do que foi cantado ali, tendo eles começado a cantar. Olha o que aconteceu, queridos. Eu sabia que a gente não ia passar do 20. Eu peço perdão por ter colocado, né, 21 aqui, acho que tem 22 ali. É a vontade, né, de ler. Mas veja aqui, né, no ritmo que o Senhor nos deu hoje, né, assim, queridos. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pois o Senhor emboscadas. Diz para mim o quanto o louvor é importante. Hein, Ivone? Nem assim, queridos. Olha o quanto o louvor é importante quando eles começaram a cantar. Ou seja, a confiar. Ali eles estavam completamente vulneráveis, queridos. Eles eram poucos. Veja o que Josafá diz: em nós não há força para resistir a essa grande multidão. Nem assim? E foi ali que o Senhor, né, disse: não, essa batalha não é sua, mais minha. Mas veja, a confiança deles estava no Senhor. Quando eles começaram a cantar e dar louvores e dar, veja, dar louvores, ou seja, entregar-se, né, ao Senhor, pois o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Sim, que emboscadas foram essas? Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir-se. Pensa na bagunça. Você entendeu? Os de Amon e Moabe eram irmãos, né? Assim, aí eles vão e se levantam contra os de Seir. Quando eles se voltaram contra eles mesmos. Entendeu? Quando ele se voltar, aqui tem um princípio espiritual muito importante, né? Assim, queridos, é por isso que Jesus vai usar desse princípio, assim, olha, se uma casa dividida, ela não pode subsistir, né? Assim, sobre a importância da unidade. Veja, é um princípio espiritual, aqui só para a nossa maturidade, né? Bíblica e espiritual, de que o princípio de Deus, ele é válido tanto no reino das trevas como no reino da luz, viu? Eles tanto conhecem, às vezes até muito mais do que nós, usa dos mesmos princípios. Então o Senhor não, entendeu? Ele permitiu, veja, o de Amon de Moabe se levantou contra os moradores de Seir, né? E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, tá até aqui, ajudaram uns aos outros a se destruir, se voltaram uns contra os outros ali. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, veja, enquanto isso, eles estão ali marchando, amém? Sem saber, queridos, o que estava acontecendo. Isso quer dizer confiar que o Senhor está trabalhando, mesmo que você não esteja vendo. Não é o que diz o Isaías lá, né? Assim, que Deus trabalha, não é para... Não, querido, a sua bênção sim está disponível para todos, né? Assim, e nós, ou desde que, no caso aqui, é um princípio, ele trabalha para os que esperam nele, confiam nele. Uma outra versão diz: deposita a sua esperança nele. É para esses que Deus trabalha. Veja, não estavam eles confiando, né? Mesmo sem saber o que estava acontecendo. O Senhor disse, enquanto, não foi? O Senhor só disse, o Senhor só disse: vocês vão descer contra eles estão subindo ali a ladeira de Quis, e vocês vão encontrar eles no fim do vale, defronte
do deserto. Ou seja, o Senhor já sabia o que ia fazer, o Senhor tinha um plano. Quando eles começaram a louvar, o Senhor pôs emboscada. Tudo isso estava acontecendo lá, entre aquela grande multidão, né, do exército que vinha contra ele, mesmo eles não sabendo o que estava acontecendo. Quando, chegaram ao alto que olha para o deserto, exatamente no lugar que o Senhor disse que eles deveriam ir e parar, né? Assim, procurou ver a multidão e eis que eram corpos mortos. Sim, sim, glória a Deus, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Nenhum, queridos. Todos estavam mortos. Só Deus pode fazer isso, queridos. Só Deus faz assim. Veja que quando eles procuraram, eu estou colocando no plural, procurou ver, né? Assim é o que acontece, querido, quando nós ousamos, né, confiar em Deus, em nossas circunstâncias, né, em nossas situações, em nossas batalhas, né? É o que acontece, ele trabalha em nosso favor. E quando nós procuramos ali o problema, eis que já está completamente resolvido. Amém? Então vieram Josafá e o povo para saquear os despojos. Não é assim que funcionava a guerra, né? Assim, embora eles mesmos não batalharam ali, nem assim, com espada, nem assim, mas com louvor, não é? Vieram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias e objetos preciosos. Eles naquela época andavam com tudo que eles era assim de mais valor, precioso, né? Assim, é por isso que no final de uma batalha, né, ao vencedor o despojo, grande era o espólio. No caso aqui, riquezas em abundâncias e objetos preciosos tomaram para si. Mas, olha isso, queridos, do que podiam levar. Era tanto que, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Eles precisaram de 3 dias para saquear, para levar toda aquela riqueza. Ao 4º dia, se ajuntaram no Vale de Bênção, sim, o nome do vale, no Vale de Bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção. Não foi sem motivo, né, queridos? Até o dia de hoje. Pensa numa bênção, né? Assim, 3 dias para saquear o despojo, de tanto que era, né? E então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém? E é assim que termina essa grande parte, né, do capítulo 20, nós vamos já concluir. Mas veja, queridos, a nossa leitura de hoje, ou o capítulo 20, até a notícia do que o Senhor fez ali, percorreu todos os reinos, né, assim, daquelas terras. E outra vez, ontem nós passamos também, né, pelo terror de Deus ali, né, contra os inimigos do seu povo, e outra vez aqui o mesmo vai acontecer, né? Então, queridos, uma grande vitória, né, de Deus na nossa vida, ela não é, como a gente pode colocar aqui, queridos, né? Ela vai muito além, né? Assim, do que a gente sequer possa imaginar, né? Assim, e é o que nós vemos aqui, né? Veja, depois dessa grande vitória, e porque os inimigos, né, foram assim afugentados, né? Ele teve paz, né? E foi assim que o Senhor concedeu a ele paz ou repouso de todos os lados, né? Assim, porque ele confiou no Senhor, né? Veja, confiar, a gente fala tanto de confiar, né? Assim,
mas nós pouco confiamos. Esta é a realidade. Mas quando nós ousamos, né, a ouvir a Deus e a sua instrução, como aqui a gente viu, né, assim, e confiar no Senhor, Ele trabalha, queridos, em nosso favor, né? E grande é a vitória. O resultado, sabe? Veja, essa abundância aqui, é tanto que eles vão chamar esse lugar de Vale da Bênção, né? Assim, era mais do que eles podiam carregar, né? Assim, grande é a vitória e os resultados dela, né? Assim, não só, eu não queria dizer em si, mas não me ocorre outra palavra, né? Assim, não só naquele dia, assim, tá entendendo que aconteceu, né? Ali o desfecho, né? Mas ela se perpetua, assim, sabe? Sem falar no quanto ela fortalece, né? A nossa confiança em Deus, né? Então, o Senhor vai nos dar, queridos, oportunidades, viu? Né? Para experiências, né? Como esta. Como você acha que Davi chegou ali confiante para enfrentar Golias? Não sabia ele, né, que Deus estava preparando ele em particular e no secreto, quando ele precisou enfrentar aquele urso, né, e aquele leão para salvar do seu rebanho, né? Era um cordeiro, não era, querido? Ou era uma ovelhinha? Eu lembro que era um cordeiro, né? Pois bem, e a gente não pode trocar porque tudo é tão simbólico e significativo, né? Assim. Então, é tanto que na hora lá da batalha, é disso que eu penso que o Senhor está nos ajudando a entender aqui. O quanto que as nossas vitórias, elas são assim, grandiosas, como esta, entende? Porque veja, lá na hora, né, de enfrentar o gigante, é o que Davi vai dizer, olha, assim como o Senhor foi comigo, né, assim como ele me ajudou lá na hora de enfrentar o urso e o leão, ele vai me ajudar aqui também, ou seja, a sua confiança estava fortalecida, estava robusta ali, sabe, saudável, né, se não fosse assim, você acha que do nada Deus poderia fazer, mas veja, aqui o Senhor nos mostra o processo de como Ele trabalha em nós, né, assim? Então, talvez, certamente, né, Davi não estaria pronto ali se ele não tivesse a experiência do urso e do leão com Deus. Então, né, uma vitória como essa, eu penso que é isso que ela nos agrega, né, assim? E nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos, né, assim, para nos ajudar a ser corajosos assim. Veja, queridos, e a maior lição, eu acredito aqui, porque como é um clássico pedacinho da Bíblia, e sempre lembrado, usado, né, assim, de maneira descontextualizada, porque o que a pessoa entende, se você disser, olha, nessa batalha não tereis que pelejar, o que a gente entende é que nada a gente precisa fazer, pelo contrário, a nossa batalha, né, assim, não é, como disse Paulo, o nosso meta. Obrigada, Senhor. Né, assim? Os nossos métodos, quando se fala das nossas batalhas, né, que elas são, sempre amém? Espiritual. No Novo Testamento, nas cartas de Paulo, quando ele vai falar sobre a nossa batalha, né, assim, que ele vai dizer, nós não usamos métodos humanos, ou seja, não é métodos humanos. Qual é o método humano ali? Era você pegar uma espada, literalmente falando, né, assim? E não, qual foi o método aqui? O louvor, né, assim? Então, né, não são, nós não ganhamos com métodos humanos, terrenos, está escrito exatamente assim, queridos. Eu queria lembrar, essas duas palavras estão no texto, que é o que o Senhor nos lembrou agora. Muito mais desse texto que nós vamos encontrar lá no Novo Testamento. Amém? Né? Aqui muito bem exemplificado. Né assim, Alves? Bom dia, querido. Então, não é com métodos humanos que nós ganhamos, está escrito assim, ganhamos, né, ou vencemos as nossas batalhas, né? São com a armadura de Deus, né? É com o que? O capacete da salvação, a mente do salvo, né? Assim, quem é que nos justifica? Ou a couraça da justiça? É a nossa razão? O nosso direito? É a última palavra. É se eu gritar mais alto. Não é a nossa inteligência, não é o nosso entendimento, não é a nossa opinião, nem a nossa própria verdade, não. Quem é que nos justifica? Nem assim?
Ó a verdade, que é o cinturão aqui, né? A verdade, né, assim? Aí, calçados com o Evangelho da Paz, o Evangelho, né? O verdadeiro Evangelho, né, assim? É ele que nos move. Não há como andar, queridos, no mundo espiritual, né, assim? Se a gente não conhece o verdadeiro Evangelho, que é o que Jesus ensinou, né? E uma das coisas que nos ocorre agora é o quê? É esquecer-se a si mesmo. Esse é o Evangelho da paz, que só Deus pode dar. É quando não colocamos em primeiro lugar os nossos próprios interesses. Antes, esquecemos de nós mesmos, porque estamos muito ocupados, né? Ou seja, por causa de Cristo, ou seja, com os interesses de Cristo, ou os interesses da palavra, os interesses de Deus. Amém? Por exemplo, se alguém dá né, isso literalmente falando, o que Jesus, que é o Evangelho verdadeiro e genuíno, nos ensina a dar a outra face, né, assim? Ou seja, fazer diferente. Então, qual é a nossa vontade, como a gente diz aqui no Nordeste? Ele fala, eu ouvia isso, não entendi o que eles queriam dizer, mas é isso, é dar na pessoa, né, assim, é dar, mas aí você vai se esquecer, né, assim, e falar assim, não, né, assim, vai deixar os próprios interesses de lado, que era revidar na mesma moeda, né, assim, e vai fazer a outra face, fazer diferente. Esse é o Evangelho da Paz. O nosso escudo é a fé, né, assim? E a nossa espada, que não é nossa, né, assim? A Bíblia faz questão de dizer que a espada é do Espírito. Sem ele, querido, não há como ler a Bíblia. Não há. É por isso que a gente diz que ele é o guia da nossa viagem, né? Pelas páginas da Bíblia. É ele que nos ensina todas as coisas. É ele que nos conduz em toda a verdade. E ele guia quem? Os filhos de Deus. O mundo não o conhece, né? Só os filhos de Deus o conhecem, né? Só os filhos de Deus o conhecem. Então, a espada é do Espírito e a espada é a palavra. Sim, aquela espada que Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, ele fez isso como homem, porque era como homem que ele estava sendo tentado, ou seja, testado, né? Assim, ele vai usar da espada. Está escrito, né? Então, os nossos métodos não são humanos, não são terrenos, né? Assim, e aqui nós temos um exemplo. Então, nesta batalha não tereis de pelejar no sentido terreno, né? Assim, humano. Ou seja, não vai ser com a sua força, né? Mas eles precisaram não foi assim? Não ter medo, não se assustar. E isso era necessário porque a orientação, veja, não é fugir. Você viu eles fugindo? Não. Eles foram até lá, foi preciso coragem, confiança em Deus. Se a gente pode resumir, certamente a palavra é esta, sem sombra de dúvidas, né? Eles precisaram confiar. A Bíblia diz que quando eles começaram a louvar, o Senhor fez. Amém? Porque a sua confiança estava ali totalmente no Senhor. Porque eles estavam indo ao encontro de uma grande multidão que vinha contra eles. E neles não havia força para resistir àquela grande multidão. A sua confiança estava em Deus. Tanto que os levitas que cantavam iam à frente do exército. Não foi assim? E enquanto eles louvavam, eles não sabiam, queridos. Não tinha ninguém lá transmitindo ao vivo, entendeu? Não tinha ninguém mandando WhatsApp, não. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas enquanto isso, como a Bíblia nos assegura, e é verdade, o Senhor estava trabalhando, pois Ele trabalha por quem? Por quem nele espera, por quem nele confia, não, né? Para quem nele confia, né? Ou ainda numa outra versão, né? Para quem nele deposita a sua esperança, ou toda a esperança. Amém? Obrigada, Senhor, por lembrar. Né? Toda a esperança. É por esses que ele trabalha, como a gente leu ontem, né? Ele passa por toda a terra para quê? Para mostrar-se forte para quem? Para com aqueles cujo coração é totalmente dele, como a gente vê aqui. Amém? Deixa eu anotar o seu nome e correr ali que eu ainda vou com 5 de oração. E vou levar, né, Zenilza? Oi, amiga, bom dia, paz do Senhor. Glória a Deus, que bom te ver. Nós estamos indo, Zê, mas amanhã estamos de volta, né, Melry? Amanhã estamos de volta e daqui a pouquinho eu estou encontrando dificuldade que eles oremos para baixar. Ontem eu passei o dia, acredita? Depois do nosso encontro, assim que a gente se despediu,
como de costume, né? Eu quis baixar aqui já pra colocar lá no vermelhinho. Você acredita que eu passei dias para conseguir colocar do dia 1 ao dia 5, e aí ontem, no dia 6, não tava, não, sabe, passei o dia, toda hora ia lá e não baixou, queridos, né? Mas em nome de Jesus, nós vamos conseguir manter, amém? Hoje então é dia 7, né? Assim, 7 de junho, nosso dia 159, né? Assim, de 2024. Hoje, portanto, como era de esperar, né? Nós lemos mas águas tão profundas, né, queridos? Os capítulos 19 e 20. E amanhã, em nome de Jesus, nós continuaremos, né, assim? E esse, então, ontem e hoje foi o reinado de Josafá. Sim, queridos, perdão. Josafá reinou sobre Judá há 35 anos. Quando começou a reinar, sim, Josafá reinou sobre Judá, tinha, 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Zili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, lembrando que Asa fez o que era reto, ao menos em grande parte, ou na maior parte da sua vida, né, assim? Olha aqui, ó, tanto que assim, a Bíblia, o Senhor assim considerou, né? Ele andou no caminho de Asa, seu pai, não se desviou dele, fazendo o que era reto perante quem? O Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. Veja, quantos altos ele aboliu, querido, quantos altares nas montanhas ele aboliu, mas não conseguiu fazer isso totalmente, ou seja, isso agora não dizendo respeito a si mesmo, mas ao povo. Nós observamos isso lá em Reis, não foi? Então, por quê? A Bíblia diz por quê, queridos, o tempo todo, reparou? Né? Os altos não se tiraram porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. Nem assim, quanto aos mais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registradas por Jeú, filho de Anani. Olha só, Jeú, que as inseriu na história dos reis de Israel. Então, os relatos que a gente leu lá é de Jeú, profeta e também escriba, né, assim? Pai e filho, né, profeta, Nani e Jeú. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente, não foi assim? Acasias é filho de Jorão, né, assim? Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em, olha Tarsis aqui, cidade portuária, né? Então eles fizeram esses navios nessa aliança, fizeram essa aliança para fazerem esses navios, né? Que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Pois bem, é assim que Deus faz, e glória a Deus por isso. Amém, queridos? Né? E pense numa oração bem feita, no sentido assim, né, maneira de falar. Eu quero dizer assim, que a gente, sabe aquela oração, assim, Senhor, se não for da tua vontade, né, assim, que não aconteça. Amém? Então, o Senhor não gostou daquela aliança, outra vez eu corrigindo, né, não gostou daquela, porque Acasias era desviado, né, estava longe da vontade de Deus, ou seja, não era de Deus. Esse negócio de patar, não era, e pronto. Aí o Senhor destruiu, pois foi, quebraram e não foram. Amém. E glória a Deus. Amém, queridos? O que não for vontade de Deus para nós, amém, que não aconteça. É melhor não ir. Sabe Deus o que ia acontecer se ele chegasse lá? Então, Deus sabe, nós que não sabe. Deus sabe o que faz. Não é assim, Zenilza? Ué. Letícia, amore. Deixa eu anotar bem que eu preciso correr, querido. Geise. Glória a Deus. Geicinha. Janiele. Oi, Melry.
Delícias da Mary. Ivone, querida. Leonice, amore. Olha ele. Oi, Tibúcio. Sentimos a sua falta. Tu não tava ontem, tava? Tava não, tá? Tava não. Marinês. Glória a Deus. Ronária. Glória a Deus. Seja sempre bem-vinda, querida. É sua primeira vez por aqui? Seja bem-vinda, viu? José. Estamos aqui todos os dias, a partir das 7 da manhã, lendo a Bíblia com muita alegria, com muito carinho. Pense num privilégio, né, estar aqui lendo a Bíblia para você, não é, Joslo? Francilene, oi, Ale, Miriam, que talvez não possa, né, parar para abrir a sua Bíblia, talvez esteja no trabalho, né? Oi, Paula Luciana, né, assim, Fabi, oi, amiga, Ivete Amaro, e aí tô levando, as irmãs já estão de joelhos, né, Jair, hora dessa, mas nós vamos chegar lá a tempo ainda de apresentar o seu nome em oração, amém? Essa primeira hora do ciclo, oi, Marisol, olha ela, Marisol, que nome lindo, é com 2 S, né, Marisol, e 2 L's, amém. Zenisa, então, né, mas a partir de agora, que diz assim que, Nivaldo, querido, seja sempre bem-vindo, viu? E em nome de Jesus, né, Marcos, nós vamos estar deixando ali a nossa leitura da Bíblia, amém? De toda a Bíblia lá no vermelhinho. Oi, Domingas. Quem já segue o pedacinho da Bíblia, né, Joel? Joel é o nome de um livro da Bíblia, né? Rosiane. Glória a Deus. E agora que o Senhor nos deu uma ferramenta melhor, né? Assim, querido, ontem eu estava testando. Dá pra gente gravar um pedacinho da Bíblia para deixar aqui, né? E por isso eu sugiro você seguir, para encher o bom depósito do seu coração de pérolas, né? Assim, pedras preciosas, né? Para essa casa que é você, né? Para os seus alicerces, ó, sua mobília, né? Assim, eu fico imaginando, né? A casa que é cada um de nós, né? No mundo espiritual. E está aqui, né, assim, as pedras, né, assim, para nos construir ou para o que nós estamos construindo, né, ou para essa casa que somos nós e para o que Deus está fazendo em nós e através de nós, né, assim. Rosiane, Rosa, Maria Rosa da Conceição, né, para nós é Rosa, amém. Josenilda, oi, Elício. Ou é Elcio? Elcio, né? Assim, com 2 L's? Isso, tá certo. Sim, é como eu estava dizendo. É possível qualquer hora do dia, porque é melhor. É assim, a Dri, que no outro a gente estava um tanto limitados. Então, que o Senhor nos ajude, amém? Bia e Dri. Amém, meninas? Pois bem, amanhã então estamos de volta. Né assim, Bia? Sim, querida. Né? O Senhor seja contigo, viu? Que nesta batalha, não tenha medo, querida, né? Não tenhamos medo, querida, ajuda-nos, Senhor. Ajuda, Senhor, são tantos os nossos, né? Sim, como disse o salmista, quando eu sentir medo ou quando o medo me atacar, confiarei em Ti. Não foi o que nós vimos hoje, queridos, né? Foi o que nós aprendemos hoje com esse exemplo deixado por Deus para nós aqui, né? Assim, foi o que nós aprendemos com eles. E o salmista certamente vai dizer isso porque conhece também essa grande vitória dada, né, pelo Senhor aqui a Josafá e a sua geração, a sua casa, a sua família. Ajuda no Senhor, né? Quando o medo nos atacar, é um ataque, queridos.
é um ataque, né? Assim, porque o medo paralisa, né? Assim, ele paralisa, né? Por causa do medo, a gente deixa tanto, sabe, assim, de desfrutar a vida, né? Assim, o dia, as bênçãos de Deus para nós, que estão à nossa disposição, mas é preciso confiar em Deus. Então, o medo vem atacar a nossa confiança em Deus, né? Mas vamos fazer hoje, como disse o salmista. Eu acho que está até já gravado aqui, por pedacinho da Bíblia, mas não lembro agora qual salmo. Mas diz isso: quando o medo me atacar, confiarei em ti. Sim, depositarei em ti a minha confiança e ficarei tranquilo. Amém, Bia? Entre a paz do Senhor, Marisol. Marisol. Amém? Então, quando o medo nos atacar hoje, nós confiaremos em Deus. Combinado? Sim, vamos depositar nele a nossa confiança e ficar tranquilo. Sim, necessário ir é sim, né? Mas enquanto você confia, louve, né? Como você pode demonstrar a sua confiança em Deus? Louve ao Senhor. Amém? A Bíblia diz até o que eles estavam louvando, porque a sua misericórdia dura para sempre, né? Assim, louve ao Senhor. Enquanto você confia, creia, crede no Senhor e estareis seguros, né? Não foi o que nós lemos? Pois bem, é verdade. Então, creia, né, que o Senhor está trabalhando. E quando você chegar lá, tipo assim, na hora, sabe? Você vai ver o grande livramento do Senhor e o resultado, né? Que não vai ser veja, 3 dias e além da repercussão do que o Senhor fez ali, de como o Senhor pelejou por eles, né? Assim, foi o terror dos outros reinos, né? De todas aquelas terras, né? Assim, e assim eles desfrutaram de uma paz sem igual que só Deus pode dar. Amém, queridos? Então, confiemos no Senhor. Amém? Então, combinado. O ataque vem, mas os nossos métodos não são humanos, não são terrenos. Amém? Confie, acredite, funciona. Jair, até amanhã. Eu quero muito agradecer. Nós chegamos a 13, né? Assim, convites, digamos assim, né? Para que outras pessoas também possam receber, né? A oportunidade que é o convite, né? Assim, de se juntar a nós e ouvir um pedacinho da Bíblia. Amanhã de 7 horas estamos de volta. Oi, Luana, querida. Sim, agora mesmo. Estou indo. Sim. Luana, nós estamos de saída, Lu, mas amanhã de 7 horas nós estamos de volta. Eu estou levando o seu nome, né? De todos nós ali para o ciclo de oração para onde eu estou indo agora. Estou atrasada. Mas amanhã estamos de volta, viu, Lu? Vem com a gente, querida. Grande é as nossas aventuras aqui pelas páginas da Bíblia, amém? Né? Vou estar orando por você sim, viu? Não citando o seu sobrenome, devo confessar. Amém? Porque só Deus sabe como pronuncia. Nem assim, Fabi. Beijos. Aleluia. Amanhã estamos de volta. Quando o medo atacar, confie no Senhor. Deposite nele a sua confiança e fique tranquilo. Acredite. Ele está trabalhando. Crede no Senhor e estarem seguros. Amém? Glória a Deus. Grande será a vitória. Aleluia. Oh, querida, vou estar orando, viu? Nós vamos estar orando. Eu vou levar, inclusive, o seu pedido para as irmãs. Elas também têm um caderninho. E o Senhor vai estar conosco, viu? A partir de hoje até o final da nossa viagem, que é o ano todo, né? Até o final do ano, viu? Espero te encontrar mais vezes. Mas vamos estar orando por você sempre, todos os dias. Coração, tá certo, querida. Tá certo. Confie no Senhor, Lu, viu? Preciso muito ir agora, mas vou estar lembrando de você em oração, viu, querida? Oremos por Lu, viu, queridos? Valdira, sim, não tava não, mulher, mas agora, olha, Valdira, com todo carinho, viu? Vamos lá? Lu, receba, viu, querido, o abraço do Espírito Santo nessa hora. O Senhor é com você, viu? Confie no Senhor. Olha, Josué disse, em nós não há força, não é o que a gente sente, não há força para resistir, né? Essa grande multidão, ou seja, é mais forte do que nós, né? E quando ele assim se entregou ao Senhor, olha, mas ele disse, eu não sei o que fazer, não sei, não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti.
Amém, querida? Vamos colocar, né, assim? Olhe para o Senhor, né? Olhe para o Senhor e você vai ver o grande livramento do Senhor na sua vida, viu? Não tenha medo, não fique assustada. Tão somente confie no Senhor, certo? Que o Senhor lhe dê, a gente vai estar orando para que o Senhor lhe dê atos, né, de fé, de como você possa demonstrar a sua confiança no Senhor. Amém? E você vai ver, queridas, o que o Senhor vai fazer, viu? Preciso ir, mas amanhã estamos de volta. Amém? De 7 horas espero te encontrar. Para a gente continuar juntas a nossa leitura e oração. E aqui, Lu, o Senhor tem nos fortalecido, né? Assim, meninos, né? Assim, queridos. O Senhor tem nos fortalecido, tem nos renovado a cada manhã. Muitas vezes, para não dizer todas as vezes, a gente chega se arrastando. Mas aqui, né? O Senhor tem nos levantado, né? Assim, tem alegrado nosso coração, tem nos consolado, nos instruído, nos aconselhado, nos fortalecido, né? E nós convidamos você, viu, Valdira? E você também, Lu, para se juntar a nós, amém? Na nossa grande aventura pelas páginas da Bíblia. Estamos lendo a Bíblia toda. E a pressa, né? Assim, já chegamos aqui ao 14º, né? Assim, queridos, livro da Bíblia. E aqui, enquanto a gente lê, a gente ora. Amém? A palavra. Até amanhã. Paz do Senhor, queridos. Até amanhã. Aleluia! Glória a Deus. Ela me ensinou Sim. Bom dia, dona Eliane. Bom dia, Como vai a senhora?